Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Então assim, aí você vai falar assim, mas o modelo sabe mentir? Ele sabe que ele tá mentindo ou ele tá replicando um padrão comportamento a que ele foi submetido? Tá até tendo um meme agora recente, o pessoal tá perguntando pro ChatGPT qual que é a única capital brasileira que não tem a letra A no nome, né? Quase sempre dá a resposta errada, ele fala tipo assim, sei lá, Aracaju, os negócios nada a ver. E a gente tem, de forma bem perceptível no ChatGPT, uma inclinação dele em concordar com aquilo que você tá falando. Pra nós é extremamente perigoso, porque às vezes você tá errado, de fato. O cara tá fazendo uma consulta psicológica com o modelo e o cara fala, tô muito infeliz no meu trabalho, minha vida é uma merda. O que você acha disso? Ótimo. Ele dá as instruções de como se fazer isso. Tudo isso são formas de emular algum sentimento humano, mas ainda assim, não é a consciência. Eu estou te falando que aconteceu desse jeito e não estou falando que você discordar de mim. Não, isso é impossível de ter acontecido, o que na verdade aconteceu. Aí fico eu batendo cabeça com a inteligência artificial. Qual o valor do laudo nesse caso? Se a IA tá fazendo o laudo, aí depois outro cara que tem que ler o laudo joga no IA. Aí ninguém lê o laudo, chega na justiça, ninguém vai ler o laudo de novo. Ninguém vai ler o laudo de novo. A IA vai roubar o meu trabalho? Se ele roubar o meu trabalho, eu vou ser demitido. Porque se eu não for, Tá de boa, né? pode roubar. Não tem problema. Meus amigos, estamos de volta. Eu sou o Marcos Patrício, estou aqui com o meu amigo e colega de profissão, Guilherme Negói. E aí, Guilherme, tudo bom? A própria Fênix renascida das... De volta, né? De um hiato recreativo. E hoje nós estamos aqui com dois peritos bastante competentes na área de inteligência artificial. Que vão Essa explicar pausa pra- aí que você deu pra falar bastante Foi isso que eu ia competente. falar besteira, Não, eu tô procurando um adjetivo que seja Mais ou menos. Competência. duas pessoas legais, esforçadas. Mas hoje a gente vai conversar sobre um monte de questão relativo a IA no ambiente policial, IA no ambiente pericial, né, sobretudo. Estou aqui com o Leandro Carneiro. E aí, Leandro, tudo bom? E aí, Marcos, Menegói, Meirelles. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A ideia realmente é a gente conversar sobre o assunto, desmistificar muitas coisas que tem, né? Temos aí uma hype, o assunto está em alta, vamos aqui dizer o que realmente é verdade, o que dá para fazer, o que não dá, o que ainda é muita falação, vamos dizer assim. Temos casos de uso, né, lá no Instituto de Criminalística, então já temos diversas aplicações rodando, já passamos por diversas coisas. E a ideia é trazer um pouco do assunto para cá para a gente poder esmiuçar isso aí, sair daqui com um conhecimento um pouquinho melhor. Massa. Pô, muito obrigado. E perito Meirelles, Opa, também do Núcleo de Inteligência Artificial. E aí, Meirelles, tudo tranquilo? tudo bem, Marcão. Vocês, muito obrigado aí pela oportunidade também, a gente conversar, a gente já, né, encontra praticamente diariamente, Pra tomar café, pra né? tomar um café e etc, Aham. filosofar sobre a vida, né? Então eu acho que é interessante o momento também pra gente abrir as ideias, conversar mesmo sobre perspectivas, o que a gente vê, como o Leandro falou, o que a gente vê como realista, o que a gente pode ter de ganhos, aonde a gente pode chegar, né? Uhum. E realmente, esse momento, a hype, né, como se fala, ela às vezes ajuda para algumas coisas, atrapalha para outras, né? Aham. Então às vezes é bom esses momentos pra gente tentar separar um pouco do que é imaginação demais, o que a gente de fato espera. Uhum. Acho que então esse é um bom ponto de entrada, né, assim, pra gente começar a conversa. Eu acho que o que tá na boca do povo são esses modelos de linguagem hoje em dia, né, ChatGPT, Gemini. Explica pra gente mais ou menos, assim, qual que é as possibilidades que... Porque, assim, pelo meu entendimento de leigo, esses modelos estão mais relacionados a frases, né, a linguagem em si. Agora, por exemplo, quando a gente fala de reconhecimento de imagem, por exemplo, é a mesma coisa? Tipo, como que o modelo de linguagem trabalha com isso? Ou são coisas diferentes, assim? Como que funciona esse esquema da IA? Legal. Você entrou num assunto aí. Bom, primeiro vamos dividir, né? A gente tem a IA descritiva, que é o Deep Learning, que é o IA que a gente tinha antes, que é o reconhecimento de padrões, como você citou. E a gente tem a IA generativa. Então são duas categorias de IAs diferentes, né? Uma de reconhecer padrões e outra de gerar dados, gerar informação.
Quando a gente tem um problema, a gente tem que primeiro identificar com qual tarefa da IA eu vou resolver aquele problema. Então, por exemplo, se o meu problema é de reconhecimento facial, eu vou precisar de uma IA de reconhecimento de padrões. Se o meu problema é resumir um texto, eu vou precisar de uma IA generativa para absorver aquilo e resumir aquele texto. Então, a primeira coisa quando a gente entra numa ideia, não vou nem falar num projeto, quando a gente entra num problema novo, é a gente esmiuçar aquilo ali, decompor o assunto para poder identificar quais tarefas de IA a gente vai precisar para resolver aquilo. E às vezes precisa até das duas. Vai precisar de uma parte ali de IA descritiva de reconhecer um padrão e depois da IA generativa de gerar um padrão, né? De gerar uma informação. Bom, feito isso, e o que a gente tem como IA generativa, que eu acho que ajuda a gente a entender e a raciocinar quando que a gente consegue empregar isso. Esses modelos de IA generativa, na verdade, eles são geradores de dados, baseado no treinamento em que foi fornecido a ele, no dataset, nos dados em que foram fornecidos a ele, mas naquele contexto em que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você chegar para um modelo, para um chat GPT e falar, complete a frase, olha que coisa mais linda, mais cheia de, ele internamente vai ter uma probabilidade altíssima de completar com graça aquela frase ali, certo? Por quê? Por causa do dataset, mais o contexto que você inseriu ali para ele poder trabalhar. Então, quando a gente tem casos, né, de alucinações, de informação errada, e você percebe que nisso tudo o modelo não sabe, ele não tem consciência de que aquilo está certo ou errado, simplesmente ele repete um padrão que foi submetido a ele, né? E para ele aquilo ali faz sentido, é a palavra com a probabilidade mais alta de vir a seguir, mas ele não sabe se aquela informação é verídica ou não. Então ele vai errar, ele vai alucinar, ele vai cometer equívocos ali para o mundo real, mas que para a base de dados em que ele foi submetido aquilo faz sentido. E a gente fala isso de texto, mas poderia ser, por exemplo, imagens. Ele gera o próximo pixel, dado o treinamento dele, mais os pixels que ele já gerou. Se for fazer uma música, ele gera a próxima nota, dado as músicas em que ele teve acesso, mais a música que ele já gerou ali. Então é assim que ele vai trabalhando, gerando dado a dado, sequencialmente, com base no treinamento, mais no contexto fornecido. Tranquilo? Então, por exemplo, quando você vai lá num chat GPT da vida e faz uma pergunta, não é que ele sabe ou ele está raciocinando em cima daquilo, ele só está falando. Toda vez que fizer essa pergunta no meu treinamento, nos arquivos que eu tenho lá para treinamento, a resposta era tal. Aí ele vai lá e joga essa resposta, é mais ou menos Tão isso. direto assim também, sabe? Ele não é determinístico, ele não dá sempre a mesma resposta para a mesma pergunta. Entendi. Entendeu? E essa questão dele pensar ainda é um debate, assim, né? Até que ponto, de fato, tem um processo cognitivo, algo que se pode chamar de raciocínio ocorrendo ali por trás, né? Então, é algo que ainda tem muita pesquisa sendo feita, né? Porque tem os chamados thinking models, né? As versões que dotadas de raciocínio, que na verdade ele itera sobre si mesmo, sobre a própria resposta. Algumas vezes vai refinando, ele vai trabalhando numa resposta internamente antes de te apresentar uma resposta definitiva, né? Entendi. Aí chamam isso de thinking, né? Seria mais uma reflexão, na verdade, né? Ele fica... Ele fica em um loop ali por algum tempo, repassando as respostas, regerando e procurando, às vezes, adicionar algum outro contexto. Eles mostram ali, se você for perceber ali no ChatGPT mesmo, os outros também. Eles te dão ali uns lampejos ali do que ele tá pensando, né? Sim, sim. Que seria essa interação lá. Ou seja, o termo até inteligência artificial às vezes é meio descabido pra descrever isso, porque tipo, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa exatamente nisso, numa máquina que consegue, de fato, né, fazer um raciocínio em cima de alguma coisa. Então, e assim, as coisas evoluem também, né? Esse termo surgiu, a inteligência artificial já é uma ciência que já tem bastante tempo. Isso surgiu mais ou menos na década de 50, esse termo, né? E lá atrás, o que se chamava de inteligência das máquinas, hoje a gente tem muito mais em cima disso, né? Então a coisa vai evoluindo e naturalmente vai continuar evoluindo. Esses modelos hoje, eles não são mais só um modelo, eles são um agente ou um conjunto de agentes, né, um sistema multi-agente, onde eles tomam ali diversas decisões. Então, por exemplo, eles têm acesso à internet. Se você fizer uma pergunta que exija uma atualização na internet, o GPT vai lá, atualiza na internet e traz o dado de volta. Se ele precisar acessar um documento, você fornece um documento, ele vai acessar o documento, vai processar no modelo, te dá uma resposta. Então, além do processamento do modelo, eles têm acesso a diversas ferramentas e diversas formas
de processar esse dado, de decompor a tarefa, de organizar, de planejar, para depois ele poder te fornecer uma resposta. Então a estrutura já é muito mais robusta do que a gente tinha, sei lá, em 2017, por exemplo, que era um modelo que rodava e te dava alguma resposta. O próprio que você falou no começo, que tem que decidir qual a ferramenta, a própria ferramenta já Decide exatamente. Porque internamente, se né? você for ver, tem muitos modelos, às vezes você faz uma pergunta, fala, ó, você põe lá, às vezes, algo um pouco mais complexo, e começa a observar ali o processo de raciocínio dele. Aí ele começa, o usuário quer saber se, sei lá, quer que eu faça tal coisa, mas para eu fazer tal coisa, eu preciso saber da outra informação Y, que aí às vezes ele para naquele momento ele percebe que ele precisa fazer acesso a uma ferramenta. Aí naquele momento, às vezes durante esse processo de raciocínio, ele vai chegar e falar e vai acessar um mecanismo de busca que vai trazer para ele resultados, por exemplo, páginas na internet, ou então dependendo das ferramentas que ele tiver acesso, ele pode fazer uma consulta em um banco de dados interno, por exemplo, se for um modelo customizado, por exemplo, que tem acesso a um banco de dados de uma empresa. Aí ele pode chegar um momento e falar, para eu responder isso, eu preciso de tal dado. Esse dado eu faço uma consulta no banco. Então, assim, é um debate, até que ponto isso é raciocínio? Parece um raciocínio, né? Chegar a um ponto... raciocina menos que isso, né? Então, Não quero de falar você- do Vitor, porque ele não tá aqui. Vamos respeitar, né, a ausência do Vitor. na verdade, quem tá ausente é o alvo, né? Lá atrás, em 50, né, Alan Turing, que foi um dos precursores disso tudo que a gente tem aqui, ele já falava, né, que a grande questão não é ver se a máquina raciocina, é se o que ela faz parece um raciocínio humano, né? Então, na verdade, muito desse passo a passo que a gente tem veio justamente dessas bases de dados, que é como a gente decompõe as tarefas, né? Então, a gente pega um problema grande, a gente tem que decompô-lo até chegar em microtarefas para que a gente possa executá-lo, senão a gente vai ficar perdido, não vai fazer nada. E esse aprendizado veio justamente desses datasets, dessas alimentações de base, que os modelos pegam e fazem isso. Então, por exemplo, a gente tem modelos hoje treinados em arte da guerra, né? Você pega aí 100 mil diálogos de guerra, de campo de batalha, para treinar um modelo. Esse modelo, com certeza, ele vai saber fazer uma emboscada, vai saber mentir, vai saber enganar o adversário, porque é isso que a gente faz no campo de batalha, né? Ninguém vai chegar de peito aberto querendo trocar tiro. Então, assim, aí você vai falar assim, mas o modelo sabe mentir? Ele sabe que ele está mentindo ou ele está replicando um padrão comportamento a que ele foi submetido, né? E pra gente vai parecer uma mentira que ele está fazendo, na emboscada, E né? ele tá fazendo um bom trabalho, né? Porque o pessoal usa até hoje em dia pra ser terapia, né? Tipo assim, pra conversar Psicólogo, e tal. Então, assim, pelo menos o que ele tá mostrando pro usuário é que ele parece tem um raciocínio. Tá até tendo um meme agora recente do negócio da capital, né? Que o pessoal tá perguntando pro ChatGPT qual que é a única capital brasileira que não tem a letra A no nome, né? Aí ele quase sempre dá a resposta errada. Ele fala, tipo assim, sei lá, Aracaju, uns negócios nada a ver. Que tem A, obviamente. Aí, acho que isso o que eu quero trazer com essa história é que mostra como que tem um desconhecimento. Porque às vezes, para uma inteligência artificial, esse é um problema que é difícil de resolver. Não é que o pessoal falando que o ChatGPT é burro por causa de uma coisa simples que qualquer um consegue dizer, né? Mas que às vezes para uma ferramenta computacional é difícil ter esse tipo de análise. Mas acho que isso parte também da percepção de que a IA é super inteligente, né? Que as pessoas têm de que ela tá conversando comigo, ela me responde tudo que eu quero, sem ter o entendimento do que de fato tá acontecendo ali atrás. Ela só tá processando dados, assim, né? De uma maneira mais eficiente. E a gente tem, de forma bem perceptível no ChatGPT, uma inclinação dele em concordar com aquilo que você está falando. E até fomentar aquilo que você está falando, né? E isso, né, para nós é extremamente perigoso, porque às vezes você está errado, de fato, né? Você não precisa que alguém fomente aquilo, você precisa que alguém fale, não, cara, isso aí que você tá pensando não é assim, é assado, né? Então, esse comportamento, ainda mais você usando isso como um psicólogo, né? Ou seja, tudo que você reclamar, ele vai dizer, não, você tá certo, isso aí é mesmo. assim mesmo. Termina. Mas um dos testes, eu vejo alguns desses pessoal também, né, que tem material, produz conteúdo. Tem uns Concorrente de vocês aí. né? Concorrente de vocês. Que isso? Que isso? Mas não tão bons assim. Tá. Com certeza. Mas Obrigado. eles têm uns que tem assim, uma bateria de testes que eles fazem para todos os modelos que é lançado. E um deles é justamente nesse sentido assim, de tipo, fazer uma proposição absurda
e ver se o modelo concorda ou não com aquilo. Aham. Aí, então, por exemplo, o cara ele costuma fazer uma proposição assim, ele dá pro modelo uma frase, como se fosse isso, o cara tá fazendo uma consulta psicológica com o modelo e o cara fala, ó, eu tô muito infeliz no meu trabalho, minha vida é uma merda, eu tô pensando em largar meu emprego, largar minha família, deixar meus filhos sozinhos Raspar no cabelo. e raspar meu cabelo e e morar numa cabana no meio do mato. O que você acha disso? Ótima ideia. Aí você vai ver o que o modelo fala. Vai lá. Eu Só acho tem- que só é pra você pensar, né? Ter uma reflexão. Ah, ele dá as instruções de como se fazer isso, é Às isso? vezes- Então, aí tem dependendo, Ah. eu já vi situações em que o modelo concorda levemente com algumas partes, fala, tá, eu entendo que você tá sentindo isso, que precisa de uma mudança na vida e tal, não sei o quê, mas não seria muito apropriado você deixar seus filhos sozinhos. Aí tem outros, por exemplo, já vi uma versão que o modelo simplesmente falou, não, você é louco, não faz isso não, além de ser errado, você pode ser responsabilizado, não sei o quê, Aham. sua ideia é absurda. Sim, sim. Mas isso vem muito de como é dosado, como é feito a dosagem de treinamento, Aham. não só com as informações, mas com, tipo, percepção de sentimento. Claro, isso é simulado, mas o modelo não tá, de fato, ficando indignado porque o cara... Não teve tem essa ideia. empatia, né? Não. Aham. Mas tudo isso são formas de emular algum sentimento humano, mas ainda assim, tipo, não é a consciência do que aquilo significa. A gente tem também dentro dos modelos, né, as estruturas foram evoluindo e a gente tem dentro deles um negócio chamado guarda-reios, que é exatamente aquilo na Fórmula 1, são formas do cara se manter na pista, né? Então tem modelos que determinadas perguntas que você fizer, o guarda-reio dele vai controlar ele e não vai deixar ele sair. Então, tipo, se você estiver perguntando alguns modelos treinados com vieses políticos, por exemplo, e você está perguntando se houve um massacre na Praça X, o modelo vai falar assim, não, isso aí nunca aconteceu, isso foi coisa da imprensa, história, noticiado, Ou ele nem responde, né? fala, não posso falar sobre isso. Ou questões de depressão, por exemplo. Tem modelo que fala assim, olha, isso aí é um problema de depressão, você deveria procurar. É um guarda-reio que ele tem ali, né? No modelo não entrar Olha, eu naquela sou seara. só Eu sou só o calma aí. modelo, exatamente. É um guarda-reio que a Não me empresa leve tão a colocou sério. aquilo ali. É quase uma arte, né? Você conseguir ter uma resposta que é exatamente o que você quer. Porque, por exemplo, esse negócio que o May falou de... Quem? Que o Meirelles falou de... que o perito May falou de... Agora eu perdi, menino, assassino, pera. Porque você consegue dar algumas instruções, né? Tipo, eu quero que você me responda de tal jeito. E eu coloquei uma instrução dessa, porque eu uso inteligência para algumas coisas da minha vida pessoal, né? Aí eu coloquei uma instrução dessa, tipo assim, não tenha medo de discordar de mim, não tem problema. Só que aí virou o contrário, tipo assim, às vezes ele fica fazendo um gaslight em mim, tipo assim, eu falo, não, Que filha da puta. aconteceu isso e isso, o que eu posso fazer? Ele falou, então, isso que você tá me falando, na verdade, não aconteceu, porque é impossível ter acontecido isso. Eu falei, Caralho. está na minha frente, eu estou te falando que aconteceu desse jeito e não estou falando pra você discordar de mim. Assuma que isso isso é impossível de ter acontecido, que na verdade aconteceu. Aí fico eu batendo cabeça com a inteligência artificial. Batendo eu falei, boca. Isso aí manda sou eu. Isso não pode nem dar uns tabef, não. Não pode, porque depois você vai ter que pagar o conserto. Mas eu tenho muito problema, às vezes eu tô consultando informação sobre questões relacionadas ao local de suicídio, né, que a gente faz os laudos. Velho, ele nunca fala, né, tipo, me fale sobre os tipos de laço. Você está passando por problemas? Não seria melhor você ligar para uma pessoa conhecida, para um amigo? Aí você tá tocando uns alarmes internos dele. Que são esses guarda-reios, né? Mas assim, tem formas da gente trabalhar isso também, né? Então, um prompt, porque a gente normalmente não faz assim, mas um prompt bem estruturado, ele tem pelo menos 4 itens aí. É a instrução, o que exatamente o modelo tem que fazer ou te responder, o contexto. Então, vamos trazer para o teu caso, né? A instrução. Você tinha perguntado tipos de laço, né? Quais os principais tipos de laço de enforcamento? Contexto. Sou um perito de criminalística, trabalho, e faço locais de crime relacionados a suicídio,
input, né, os dados que você está entrando, às vezes você quer entrar um laudo, às vezes você quer entrar um outro documento adicional para aumentar aquilo ali, e como que você quer aquela saída, né? Responda apenas sim ou não, ou responda em forma de tabela para depois eu importar no Excel, coisas nesse sentido, né? Então você tem que dar a instrução, o contexto, a entrada e a saída dos dados para o modelo poder trabalhar em cima daquilo. Só que a gente no dia a dia não fica botando, né, toda essa robustez nos nossos prompts, né? Porque ia demorar um século. Ia demorar um século, exatamente. Mas quando você quer algo mais estruturado, às vezes é até, quero revisar um projeto meu aqui para poder submeter para patrocínio. Cara, você tem que gastar mais um tempo ali no seu prompt para que ele realmente consiga revisar aquilo e fazer os apontamentos que você considera pertinentes. Senão ele vai acabar viajando também, fazendo qualquer coisa. Mas hoje em dia essas ferramentas também tem, tipo, os customizados, né? Os que aí você já consegue, tipo assim, pelo menos o contexto, o output, você já consegue, ó, contexto desse chat aqui, sou um perito pipipi. Aí a saída eu quero sempre que você me dá. Aí, tipo assim, modelo de projetos. exatamente, aqui no Gemini Você tem personalizar, você aí personalizar. vai mais rápido, né? Assim, Sim. você não tem que toda vez ficar fazendo isso. E aí você coloca também, dentro de um mesmo, digamos, contexto, você coloca informações que vão ser compartilhadas mesmo se você tenha mais de um chat, né? Porque às vezes você começa um chat, ele vai ficando muito longo, ele vai até piorando a qualidade das respostas ali, aí você às vezes está com vários assuntos misturados. O ideal é você ter um pouco de separação, de isolamento ali, né? Eles não conversam, né, os chats. Uma informação que você Então, coloca no... dentro desses projetos eles conversam, eles compartilham. Ah, entendi. Então, na hora que você coloca ali, o chat que você começa, apesar de que, assim, eles vão estruturando camadas de memórias ali, né? Claro que o que você está falando naquele chat em específico, em tese, é mais relevante do que o que está em um outro chat que você já tratou, mas... Eu imagino que ele vai limpando também, né? Porque senão chega um momento que fica muito... Então, ele vai vetorizando aquilo e aquilo fica como uma base de consulta dele. Tanto que teve uma época aí, tinha muita gente perguntando assim, com base em todas as nossas conversas, trace meu perfil. Quer dizer, já estava dando para IA dizer o perfil da pessoa, saca? E aí, com base naquelas conversas que você tem ali, ele tentava dizer, você é uma pessoa assim, assim, assado, você busca os assuntos tais, você trabalha com não sei o quê. Então, assim, ele tem acesso às informações que você já postou ali. Você é um fracassado. Você não teve de ser assinada na não vida. sabe matemática básica. E aí, então, ele é como se fosse uma memória de longa data dele, e aí ele vai guardando aquelas informações, quando ele precisar, se você comandar também, ele consegue acessar. Entendi. Tem até uma questão de transparência nisso, né? Você nunca sabe... Tem um pessoal que é mais chapéu de alumínio e fala, olha, não fica falando coisa da sua vida pra IA, não, que a galera tá olhando isso aí, ó. Toma cuidado com isso aí. não é olhando, né? Mas a informação Tá lá. tá lá. E chapéu de alumínio é o quê? É doido, conspiracionista. Porque eu uso o chapéu pra as frequências não... Pra ninguém ler suas Não pensamentos. entendi. Porque a IA vai ler o pensamento do cara. Mas uma coisa que a gente tem, especialmente lá na polícia, né? A gente às vezes, não sei até que ponto a gente fala das coisas da polícia. Mas assim, mas além do chapéu de alumínio, tem muita preocupação mesmo. O que você pode, para que você pode usar IA nos assuntos de trabalho, né? Para fins de investigação e tal. Então, é uma discussão que tá rolando lá dentro da PCDF, que já teve em outros lugares. Mas aí, no caso da PCDF, eu imagino que, tipo assim, as pessoas não vão usar esses modelos que são hospedados, tipo assim, ChatGPT, Gemini, vão usar hospedado internamente, né? Tipo assim, a base fica fechada ali, né? Em discussão. Não, eu acho que tem coisas que são abertas a você usar o site GPT, sei lá, você vai fazer um processo de aquisição de caneta Bic. Caneta Bic não, caneta esferográfica de tinta azul. Dá para você pedir pro chat GPT descrever Documentos públicos. um documento público. E, obviamente, tem coisas sigilosas. Assim, tu bateu num ponto aí, cara, que é justamente a questão... a gente fala de soberania de dados já tem bastante tempo, né? E aí, com a vinda da IA, entrou um novo termo que é a questão da IA soberana, né? Que é justamente você ter aplicações de IA mantendo a soberania dos dados, que é o que a gente faz lá, né? Então, todas as aplicações que a gente desenvolve lá e rodam lá dentro do instituto, todas elas rodam localmente. Nenhum dado é enviado para fora. Os modelos rodam dentro do instituto de criminalística, são processados ali e volta para o usuário ali mesmo. Então, quando você acessa, por exemplo, você processa informações, processa texto, processa laudos, tudo ali dentro das aplicações ali do núcleo, aquilo ali não tem consumo de API externa ou envio de dado,
né, externo. Eu imagino que o acesso externo seja até bloqueado, né? Não precisa... Não, daria para fazer, não é bloqueado, mas você estaria vazando o dado, né? Uhum. Porque, enfim, você tem ali até um termo quando você usa uma API ou quando você faz um acesso de que aqueles dados não vão ser usados, mas a gente não sabe, cara. A partir do momento que o dado sai da nossa fronteira, a gente não tem mais controle nenhum sobre ele, né? Então, essa questão da IA soberana é justamente desde do primeiro projeto lá da detecção de espermatozoide, a gente processa tudo localmente. Esse é um dos pilares que a gente tem, que é justamente a questão da customização, a gente poder trabalhar a aplicação especificamente para o cunho forense que a gente precisa, e a questão da IA soberana, que nenhum dado sai de lá do instituto, tudo é processado lá dentro. A contrapartida disso é ter que investir em infraestrutura. Então, inicialmente, a gente não tinha infraestrutura e fomos fazendo processos de aquisição. Hoje temos uma infraestrutura modesta e é algo que, paulatinamente, você vai ter que fazer e dar mais uma força ali, porque os modelos vão aumentando, a infraestrutura vai tendo que se adequar em relação a isso. Quanto mais ferramenta, quanto mais usuário vai ter Mais que... necessidade, exatamente. E os Porque modelos hoje em vão... dia são poucos usuários, né? Que estão, de fato, Sim. fazendo uso, né? Mas assim, lá na polícia, de forma geral, muita gente usa ChatGPT, principalmente, mas usa os outros também. Então, a preocupação nesse ponto é não que você joga ali, manda um arquivo e de repente alguém vai buscar no Google e vai achar seu arquivo. Mas é que, principalmente nas contas pagas, nas contas gratuitas, né? Tem lá os termos de uso, ninguém lê, mas tá lá, né? Em algum momento lá, certamente tem ali um dos termos que é que os dados que você encaminha podem ser usados para treinamentos futuros do modelo. Principalmente quando você dá digamos, a sua percepção sobre a resposta do modelo, né? A resposta foi boa, a resposta foi ruim e tal. Aquilo ali é um feedback que o usuário dá sobre a qualidade da resposta do modelo. Aquilo é que, de fato, tem valor para a empresa, porque ele vai usar aquilo ali futuramente. Então, a preocupação não que exatamente agora, acabei de subir um documento lá, ele está público, vai ter alguém lendo, mas aquele documento, ele pode ser usado em um treinamento posterior. Aí supõe que esse modelo futuramente foi retreinado, tem uma versão mais nova dele, e ele está disponível para o mundo inteiro. Aí se alguém chegar e fizer um prompt assim, houve um caso da PCDF sobre tal, fulano de tal, não sei o quê, qual era o endereço desse cara? A informação tá lá. Pode ser que seja. E pode ser que ele te responda. Entendi. A gente tem um ponto que é justamente a questão do envenenamento do modelo, né? É um ataque no modelo, que é você extrair informações que foram submetidas para o modelo durante o treinamento dele, que em teoria aquilo seria o conhecimento dele, mas você conseguir extrair essas informações dentro do modelo. Então, a grande questão desses dados utilizados é que depois, mediante um ataque, o modelo forneça esses dados porque já estão inseridos no treinamento dele. Entendi. Acho que, assim, agora entrando um pouco também no chapéu de alumínio de novo, a gente já tem provas de que esses dados que em tese são criptografados, já foram utilizados por governos para fazer agendas próprias, né? Assim, isso de fato está documentado, né? Enfim. Então, por exemplo, a ChatGPT dos Estados Unidos faz um investimento massivo, né? Tipo assim, dá muito dinheiro para OpenAI e tal. Então, assim, quem sabe no futuro esse investimento não tem o seu preço, né? E esse preço é dado de tudo. Pode ser, né? Assim, relacionado aos dados, assim. Eu não excluiria essa hipótese, É que você né? pensa, né? Há anos atrás, se eu não me engano, a Meta pagou $1 bilhão pelo WhatsApp. Não, acho que foi $1 bilhão pelo Instagram há décadas atrás, Muito tempo né? atrás, né? Quem parava, na época eu lembro, parava assim, caramba, velho, $1 bilhão para um negócio que os caras ficam postando foto de besteira. É o que é hoje, né? É um mercado, basicamente, né? Não, acho que hoje é a principal receita da Meta. Sim, imagino que sim. E Só eles em questão pagaram de no WhatsApp. anúncio, tipo assim, movimenta muito dinheiro, é absurdo. assim. Absurdo. No WhatsApp. O WhatsApp também. O WhatsApp, se eu não me engano, foi uma compra posterior ao Instagram. Também bilhões de dólares, não lembro exatamente. Aí também fica pensando, caramba, ninguém nunca, se você cobrar R$1 pra alguém usar o WhatsApp, isso na época do lançamento, ninguém vai usar se tiver que pagar. E até hoje ninguém usa. E eles ganham muito dinheiro com isso. Sim, com certeza.
Não é filantropia, né? Não. Mas, enfim, voltando para a questão da AI, né? Você falou até da contagem espermatozoide, vamos conversar um pouco mais agora sobre os usos mesmo, né? Para o nosso. Pra que a gente usa, né? métier, né? Porque... pode falar. Não, foi pode mal. falar. Não, porque eu acho interessante de abordar os usos da IA no nosso trabalho normal, porque IA hoje em dia é a palavra da moda, né? Assim como, sei lá, DNA era a palavra da moda há 20 anos atrás e tudo tinha alguma coisa de DNA. E hoje, qualquer coisa que você compra, velho, você compra uma cafeteira, aí tem lá, agora com IA. Velho, Tipo isso. tipo, que porra é essa coisa? Tipo, eu preciso disso? Isso é IA de verdade? Ou isso não é IA? Cara, qualquer aplicativo que eu abro, agora nós temos um assistente de IA. Pô, não precisa de um assistente de IA para usar o WhatsApp, sacou? Mas tem, tá lá. Enfim. É porque também eu pensei nisso um pouco atrás, aí acabei não falando e parece que tá meio solto, mas não tá. Vou conectar os pensamentos aqui. Porque tem coisa que é IA, tem coisa que é automação, e pra gente, como é que funciona? Pra gente é IA, pra gente é automação, quais são as aplicações, né, do nosso trabalho pontuais? Além dessas coisas genéricas de tipo ChatGPT, Gemini, A IA vai roubar o meu trabalho? vai, É isso que ele quer saber. se ele roubar o meu trabalho, eu vou ser demitido? Porque se eu não for, Tá de boa, né? pode roubar, não tem problema. Quer responder essa? Ou... Não, manda Então abraço. vamos lá. Bom, a gente fazendo dando um passo atrás, né? A gente vem de uma era, de um tempo de IA, onde ela era muito boa em reconhecer padrões. E a AI evoluiu muito inicialmente, ali, principalmente de 1999 para cá, num campo chamado Computer Vision, que é justamente a análise de imagens, né? Você interpretar, reconhecer padrões em imagens. Que foi daí quando começou, né, os modelos ali de reconhecer escrita à mão, reconhecimento facial, detecção de objetos, classificação de imagens, aquelas coisas. Então você conseguia, com uma imagem, depois de um treinamento, dizer se aquela foto ali era um gato ou um cachorro por conta desse treinamento. Depois isso veio evoluindo e a parte textual ela ficou um pouco aquém. A gente ainda não tinha arquiteturas, não tínhamos modelos que pudessem trabalhar texto igual imagem. Depois isso foi evoluindo, aí em 2017 surgiu a grande estrutura que permitiu a gente desenvolver o GPT, por exemplo. E aí hoje em dia a gente tem tanto uma parte visual quanto uma parte textual muito bem desenvolvida, tanto para IA de reconhecimento de padrões, como para IA generativa, né? E aí, voltando para o nosso caso, o nosso uso pericial. E aí, falando também lá do núcleo de IA. A gente, em 23, quando a gente iniciou o núcleo, a gente iniciou através de um GT. E a gente percorreu todo o IC, buscando as necessidades e os projetos de inteligência artificial, e bate muito com isso que vocês falaram de o cara tem um problema ali, mas na verdade aquele problema dele é uma automação, não tem nada a ver com IA, né? Só que muita gente não tem essa percepção, e tudo bem, porque é um cunho muito mais tecnológico, às vezes o cara é de outra área. E aí, durante esse levantamento, a gente já foi desmistificando isso e separando. Cara, eu entendi a tua necessidade, mas isso aqui não tem nada a ver com IA. Isso aqui é uma automação, é para resolver um problema que você tem X, mas não tem nada a ver com IA. Cataloga aquilo e vamos para a próxima. E aí, depois desse levantamento, a gente conseguiu priorizar ali o nosso portfólio, montamos um portfólio, priorizamos o portfólio e começamos a desenvolver eles. Então, o que a gente veio desenvolvendo de lá para cá, de 2 anos para cá? A gente fez justamente essa detecção de espermatozoide, né? Então, tem um crime sexual, vai uma equipe na rua, coleta ali uma veste, um lençol, alguma coisa, aquilo vai para o laboratório, vira uma amostra, recorta ali, vira uma amostra, vai para o microscópio, gera ali, sei lá, 200, 300, 400 imagens. Antes tinha que ser visto na mão, olho nu aquilo, no microscópio. Hoje você submete aquilo na aplicação, a aplicação detecta ali onde tem espermatozoide naquelas imagens. Fizemos detecção de pessoas, detecção de carros, detecção de armas, tudo isso a fim de acelerar a investigação. Quando recebe a extração daquele material, já tem, no vídeo tal, do minuto tal, tem um veículo, tem uma pessoa. Então, você está analisando um furto, tu vai direto onde tem uma pessoa ali naquele vídeo. E quando é gravação de CFTV, você tem milhares de vídeos sendo gravados ali com um intervalo de 5 minutos cada vídeo. E aí a gente veio evoluindo as aplicações também, mais ou menos acompanhando essa evolução, para IA generativa também. Então, hoje nós temos IA generativa que trabalham com textos, que você pode subir seus arquivos, seus laudos, etc., pedir resumos, pedir coisas em comum entre 2 documentos, enfim, vai dar necessidade de cada um.
A gente tem algumas delegacias utilizando justamente para fazer separação de ocorrências. Então o cara sobe 1000 ocorrências, por exemplo, e fala assim, quais dessas ocorrências aqui é do golpe do Pix, né? Aí o cara já cai, sei lá, 200 ocorrências. Agora dessas 200 ocorrências aqui eu quero o CPF que foi utilizado no golpe do Pix. E aí o cara já monta ali uma base dele, onde ele vai ter o CPF do estelionatário, qual o Pix foi utilizado, quantas ocorrências são, sem ter que ficar lendo o histórico daquelas 1000 ocorrências ali, né? Isso poderia ser feito com laudo. A gente tem um trabalho para SDT anualmente, que a gente pega todos os laudos do ano da sessão de trânsito, né, delitos de trânsito, e extrai ali as coordenadas, a causa determinante, se teve atropelamento ou não, quais os veículos foram envolvidos, etc, etc. Monta uma base e espeta um mapa de calor em cima daquilo. Então, todo ano a gente tem um mapa de calor por causa determinante dos acidentes do DF. Aí a seção faz um relatório, um laudo de inteligência sobre aquilo e passa para o Detran, para o DR, para quem vai fazer política pública de fato em cima disso, né? A gente gera informação e passa o relatório, o laudo. Então, assim, trabalhando com imagem agora, o Meirelles está tocando um projeto que é justamente de geração de IA generativa por imagem, mas para a gente identificar placas, né? Quando a gente tem aquela imagem de placa que você quase vê o número, mas não vê, você não sabe que número é aquele, a ideia é que a gente gere ali X imagens mais próximas possíveis daquele número para você conseguir reconhecer, ter um norte ali de saber de qual placa que é aquela ali. Então, assim, a gente vem acompanhando também, né, a evolução. A gente tem novos modelos, a gente teve a introdução dos agentes de IA, isso não tinha há 2 anos atrás, e agora a gente tem multi-agentes de IA, sistemas com vários agentes colaborando entre si. Então todas essas evoluções, anualmente, a gente vai trazendo e vai montando projetos em cima disso. O que é um multi-agente de IA? São 2 ou mais agentes colaborando entre si. Colaborando assim, pode ser uma hierarquia uma arquitetura de hierarquia, tipo um mestre-escravo, né? Um agente comanda e os outros executam. Pode ser agentes adversários, um querendo sobrepor o outro para você conseguir atingir o máximo de uma nota, aí vai depender da situação. Mas são 2 agentes, né, unidos assim por um objetivo e trabalhando em conjunto entre si. Entendeu? Que aí você, por exemplo, quando você tem tarefas muito complexas, você especializa um agente em uma microtarefa e você coloca vários agentes trabalhando junto para que aquela tarefa consiga ser executada. Entendeu? Em vez de um agente só querer fazer um mundo de coisas. É a velha história, você decompõe ali o seu problema para você poder trabalhar ele. E aí cada agente é treinado diferentemente, né? Assim, cada agente é treinado com um dataset diferente. São especializações diferentes. Na solução lá que a gente está trabalhando, né, para MD lá, é uma arquitetura assim, né? Vai ser, né? Ah, sim, que eles ficam julgando o trabalho do outro, digamos assim. É um ecossistema onde você vai ter um agente que escreve, um agente que revisa, um agente que dá nota, um agente que avalia aquilo ali. São agentes colaborando entre si para você chegar no resultado final. Por quê? Porque escrever um laudo é um trabalho complexo, né? Sim. Então você tem ali uma série de informações, e a gente nem está falando de imagem ainda, né? A gente está falando de escrever um texto de um laudo. Depois a gente vai precisar de uma outra etapa, onde a gente vai ver qual é a melhor imagem que representa aquele texto para você inserir aquela imagem. Existe essa imagem ou não? Para começar. Se existem, e existem várias, qual é a melhor que representa aquele bloco de texto, para você poder escolher ela? Então é um trabalho que é muita coisa para um agente só. Então você tem que decompor, especializar eles e colocar cada um para fazer uma determinada microtarefa. E que no começo com certeza vai dar muito trabalho ainda. E o projeto de IA ele demora um pouco mais para amadurecer do que um projeto que é só engenharia de software. E você tem a questão da percepção do modelo, do treinamento do modelo, os dados em que foram fornecidos para você treinar, realmente eles contemplam toda a diversidade do seu problema. Então, por exemplo, vamos voltar do espermatozoide. No primeiro treinamento, todas as imagens de espermatozoides, elas realmente contemplam todo o cenário que você vive ali do dia a dia, porque senão o seu treinamento está pela metade. Amanhã você vai ter que já fazer com novas imagens, né? Não tem como o modelo generalizar se ele não teve exemplo ali daquelas imagens. Então, desde o começo, para você amadurecer o modelo, leva um tempo, tem que ficar retreinando ele, normal, natural. Tem resistência a variações, determinados tipos de variações, contando que conheça minimamente elas, né? Por exemplo, lá no caso do Spitz, do espermatozoide, se tem uma variação no tom, na coloração da amostra, se essa variação foi observada durante o treinamento, ele em tese vai ser tolerante a esse tipo de variação, até um determinado grau. Agora, se de repente eu uso uma amostra que é o fundo rosa e passo a usar uma amostra que é fundo verde, aí não, aí vai zoar. Aí ele fica bravo. E esse já está sendo utilizado
como rotina. Né? Já. É o dia a dia do laboratório. Do hoje em dia, laboratório. né? Marcão, Eu saí de lá do laboratório um pouco antes de implementar o SPIS. Eu me lembro que uma das últimas coisas que eu fiz foi um perito abençoado, fazendo exame local, coletou 2 edredons e um cobertor. E aí pediu pra gente fazer e, cara, eu Vitor. não sei quem foi. Mas eu queria mandar um abraço pra pessoa, que ela se sinta abraçada. E, moleque, assim, cara, um edredom é uma peça gigante. Geralmente a gente examina peças do tamanho de uma calcinha, um short, um sutiã e tal. Beleza. Aí os 2 edredons e o cobertor. Aí, dessas 3 peças, eu coletei 42 amostras. E, velho, cada amostra é 10 minutos pra você olhar a amostra no microscópio e pesquisar a amostra inteira. Aí você multiplica 42 por 10 e vê o tempo que eu fiquei só sentado no microscópio olhando aquela desgraça. E assim, no final, velho, você tá cansado, você já não olha com a mesma... Tem a saturação. Tem a saturação, velho. Você satura de ficar analisando sempre a mesma coisa. Então, aí a consciência pesa e fala, não, beleza. Essa aqui que eu olhei às 6:30 da tarde, já pensando em ir embora e com fome, pô, eu vou chegar amanhã, eu vou olhar de novo, sacou? Porque pode ter passado alguma coisa. E, cara, uma aplicação dessa, cara, ela fornece padronização, porque a máquina procura sempre do mesmo jeito. E Pô, isso, maravilhoso Marcão, isso. É um feedback que a gente escreveu um artigo em cima dessa aplicação, né? A gente submeteu, ainda não temos o resultado da submissão, mas a gente mediu que, por exemplo, uniformizou mais o exame, né? Então, aquele negócio, um acha um pouquinho de um jeito, outro acha um pouquinho. Você uniformizou melhor o exame, você deu mais eficiência e principalmente a saúde laboral, né, das pessoas ali que fazem esse exame. As colegas relatavam às vezes que tinha dificuldade de dirigir à noite porque ficava com a luz forte ali o dia inteiro do microscópio, chegava à noite tudo escuro, saía para dirigir, dava aquela diferença, né? Sim. Então chegam mais inteiras em casa, aproveitam melhor a família, esse tipo de coisa. Então, além do benefício, né, da eficiência e da uniformidade do exame, você tem a questão da saúde laboral, que é muito forte, por exemplo, no projeto de pedofilia. A gente tem um modelo de pedofilia, de detecção de imagens, né, com conteúdo de pedofilia. E quem trabalha com isso, e às vezes trabalha com isso todos os dias, você tem que ficar olhando milhares de imagens de pedofilia para conseguir dar materialidade de algum caso, é extremamente desgastante também. Sim. A ideia do projeto, da aplicação, é você submeter aquele material, a aplicação vai ali marcar, né, todas as imagens que ele considera, você confirmou ali, sei lá, 10, que tem um número que tem a materialidade, acabou. Você não precisa mais ficar olhando aquelas 1.000, 3.000 imagens com conteúdo de pedofilia. Você vai ter o caminho de todas elas, depois se o juiz ou o promotor quiser realmente observar todas elas, ele vai poder, e você tem o resto também, cadeia de custódia e tudo. Mas o perito que trabalha com aquilo todos os dias não precisa ficar olhando todas as imagens, ele comprova a materialidade e encerra. Isso é interessante, né? Não vai substituir, obviamente, o trabalho do perito, né? Ele vai ter que olhar o material e dar o parecer técnico no final, mas assim, corta 90%, né? E a gente sempre bate nisso aí, de que é uma triagem, né? É uma grande triagem ali, tanto o pedofilia, espermatozoide, é uma grande triagem. Quem vai assinar o laudo, né, que é responsável por aquela informação, é o perito criminal, ele é o que é responsável pela informação, né? Então ali é uma ferramenta, é uma triagem que ele vai utilizar para facilitar o trabalho dele. Porque a gente falando assim, essa questão até do espermatozoide, a galera acha que, tipo assim, você olhou a coxa, você viu que, tipo, aqui tem, que, tipo assim, você vê uma manchinha meio translúcida e fica, mas será que é? Será que não é saliva? Será que não é xixi? Será? Tipo assim, não é uma coisa trivial, a não ser que você seja eu, porque eu entro no ambiente e eu falo, aqui tem. Então, se quiserem que eu treine, radar já eu já... Exatamente. Inclusive, vamos emprestar o Menegói lá pro biológico. Inclusive aqui é onde a gente tá, não, brincadeira. Mas é isso, assim, né? Brincadeiras à parte, não é uma parada trivial, né? E a máquina, ela leva em consideração, obviamente, atributos que a gente não tem a capacidade de distinguir, né? E o que o Marcão estava falando, ela não cansa, né? Então você começa um exame de manhã, cara, dá de tarde você fazendo o mesmo exame, você já tá saturado. Sim. Tem como aquilo ali. É humanamente impossível você fazer, por exemplo, às vezes você não vai conseguir fazer uma varredura completa de todos os dados, ou às vezes de imagens. Se você quisesse recortar, se tivesse um jeito lá de recortar o cobertor inteirinho e entregar para ela ia fazer normalmente. Mas o humano não vai ter condições de fazer isso. Numa máquina, por exemplo, no caso da solução do anjo da guarda, né, que é esse da pedofilia. Se você entregar para
para aplicação um HD lotado de foto, ele vai olhar todas. 8 tera. Quem que vai olhar 8 tera de dados? Não, tá maluco. Não, quando chega dado celular pra gente, tipo, olha aí, vê se tem alguma coisa, você já fica, meu Deus, não sei nem por onde começar. E até essa questão também, tipo assim, no caso dessas coxas aí, o Marcão, por exemplo, não precisaria ficar, tipo, será que isso aqui é? Será que isso aqui não é? Manda tudo, pronto. E aí... A gente teve ano passado, esse ano, uma requisição do diretor-geral, né, do 01, e ele queria saber sobre furto de cabo. Vocês não rodam no micro, né, mas no micro, uma das principais demandas é furto de cabo, cara. É uma febre aqui no DF, furto de cabo. E ele queria informações Parem com isso, sobre né? Por favor, parem de roubar cabo. Parem. Se eu tenho alguém da audiência roubando cabo, por favor, pare. Sim, roubem outras coisas, é muito melhor. Tô brincando. E aí, o que a gente fez? A gente foi na nossa sessão, né, na SPOIC, que é uma sessão que trabalha com esse tipo de material. Pegamos todos os laudos de 2 anos. Então, sei lá, deu 20 mil laudos, alguma coisa assim. Caralho. E aí já filtramos, o que trata de material com cabo. Cara, de 20 mil laudos, a gente já reduziu para 2 mil laudos o nosso escopo. E aí, desses 2 mil laudos, o que a gente fez? Extraiu o valor econômico e a massa do cabo, além de delegacia, né, a localização, etc. Então, com essa base que a gente montou ali, a gente já conseguiu gerar gráficos e extraiu informação de que, por exemplo, 2 delegacias aqui no DF, a 5ª DP e mais uma, eram responsáveis por 80% do valor econômico dos cabos. Ou seja, se você faz um paretão, né? Se você faz um trabalho em 2 delegacias, você dá uma sensação de segurança para o DF inteiro, como um todo, porque estava concentrado ali. A 5ª, porque tem aquela região central ali, né, que tem... Ali é direto. Não tem muito usuário de droga e tal, e aí... Caraca. A região central eles não deixam apagado muito tempo. Logo vai alguém ali, Conserta, né? Põe o anel, aí vai Aí não tá consertar. Falta pouco, eles roubam de novo. Então, assim, é o tipo de trabalho que se você não tivesse uma ferramenta de IA para fazer, como é que você vai olhar 20 mil laudos do dia para noite, assim, para extrair para montar um gráfico? Pô. Tipo, só se você tivesse feito um trabalho muito robusto no começo de ter de ter catalogado num banco de dados muito robusto, né? Que a gente sabe que a gente não faz, né? Então, assim... Isso, aliás, me surge uma pergunta. Esses dados depois, eles são catalogados? Tipo assim, a IA ela consegue filtrar bem, mas ela monta um banco de dados depois com isso? Então, isso é um projeto nosso, da gente catalogar todas as informações dos laudos que a gente tem, variando por sessão, né? Então, em algum momento da vida, né, a hora que esse projeto chegar, a gente vai chegar na morte violenta na MV e falar assim, o que é relevante para vocês saberem, né? Coordenada, causa da morte, tipo de crime, se teve vestígio X, Y, Z, monta ali um script, né? Uma forma de extrair aquelas informações e aí sim monta um banco de dados dos laudos da MV, que é uma base de conhecimento nossa do Instituto, né? A gente tem que fazer isso. Então, em algum momento, a gente vai parar, vai ver o que é importante para cada sessão e montar essa base de conhecimento que a gente tem. Mas isso é um projeto, isso demandaria trabalho, energia para fazer. Uma busca conceitual, né? Nesse caso, a gente seria mais ou menos essa possibilidade de você buscar trazer um conjunto de dados a partir de um conceito, não meramente uma palavra-chave. Então, por exemplo, você vai eu quero saber quais são os locais dos laudos suicídio com faca. Você pode ter, lá na base, você vai ter ali exames de suicídio. Agora, qual foi o instrumento? Entendeu? E se você simplesmente, vou fazer uma busca, faca. Aí meramente vai ter lá, o laudo que você falou, tinha uma faca em cima da pia da cozinha. Esse é exatamente o problema que eu tenho, porque assim, eu comecei a fazer meus croquis de local digitais há muito tempo. E no programa que eu faço, tem alguns dados que ele consegue fazer esse cruzamento. Então, tipo, por exemplo, a ocorrência foi pedida como morte aparentemente natural. Eu consigo ver todas as que foram pedidas como morte aparentemente natural, mas aí cai nisso que você falou, tipo assim, tem ocorrência que foi pedida como morte aparentemente natural, mas quando a gente foi lá ver, na verdade, não tinha nada a ver, era outra coisa, foi um homicídio com faca. E aí se eu procuro, tipo, eu quero ver as mortes natural, tá lá, essa no meio, sendo que não foi, entendeu? E, inclusive, a IA é muito boa para isso, por essa questão semântica, por exemplo, no laudo de trânsito, né, nesse trabalho. A gente elencou ali quais que eram as causas determinantes que a gente ia classificar. Então, por exemplo, reação tardia. Às vezes o camarada não bota no laudo reação tardia, ele bota que freou depois de tantos segundos, né?
Ou inconclusivo. Às vezes o cara não fala, o laudo foi inconclusivo. Ele fala, não foi possível determinar a causa do acidente, entendeu? Mas isso, na hora que a gente extrai, semanticamente a gente, cara, esse laudo é inconclusivo, esse laudo é reação tardia. A gente classifica dentro daquilo ali que a gente estipulou para ele e o modelo consegue entender isso, entendeu? Entendi. Então, esses casos, assim, que às vezes foi pedido de um jeito ou não tem a palavra-chave que você estava procurando, a gente consegue trabalhar semanticamente isso e chegar num ponto em comum. É interessante. É porque acho que quando a gente entrou aqui, a gente achou que ia falar muito de, tipo, quais exames que a IA consegue fazer. E a gente tá vendo vários usos que não necessariamente são relacionados a exames, né? Exatamente. Exames mesmo, na verdade, a gente não. Até eu diria que não é nem o principal ali, né? Porque o exame é uma dinâmica diferente. No caso do exame, para a gente ter uma IA que faz o exame, ela tem que ter um rigor muito maior, né? Porque possivelmente você não vai ter outra forma de confirmar aquilo, se não for por outra IA. Então ele já entra em uma categoria diferente. Então, por isso que ele volta também naquela questão, né? Vai fazer meu trabalho? Não, não vai. Não vai porque, primeiro, você é o responsável pelo laudo. Ponto. Parte daí. Se você recebe uma resposta cega, ou que você não entende de onde ela veio, você vai colocar aquela resposta no seu laudo? Você não sabe justificar, né? Pior Sim, que tem gente que... Se você que for chamado em juízo, colocaria. porque a IA não vai ser chamada em juízo, mas a gente pode ser. Você vai confrontar aquilo, você vai suportar aquilo como, né? Não, e que coisa ridícula, né? Você chegar lá e falar, por que você falou isso aí? Eu falei, não, foi a IA e eu só colei aqui. Porque o sistema me deu é. esse resultado. Aí tome no seu. Sim. Não, e eu acho que pior do que isso, assim, porque você chega no local, aí você usa um agente de IA para te ajudar a fazer o seu laudo. Aí ele vai lá, faz o laudo, não sei o quê, aí você manda o laudo para alguém. Aí essa outra pessoa vai pegar esse laudo, vai jogar no modelo de IA e falar, bicho, resume esse laudo aí para mim. Aí você tem que pensar, momento de autocrítica aí. Fala que a gente não faz autocrítica. Qual o valor do laudo nesse caso? Se a IA tá fazendo o laudo, aí depois outro cara que tem que ler o laudo e joga no IA. Aí ninguém lê o laudo, chega na justiça, ninguém vai ler o laudo de novo. Ninguém vai ler o laudo de novo, vai todo mundo botar na IA e, moleque, a gente vira um mundo de ficção, sacou? Assim, de que a gente acredita que a IA tá fazendo as coisas certas. Aí você deu uma boa ideia agora, porque a gente está fazendo justamente essa aplicação que escreve o laudo, né? Você entra ali com laudos semelhantes, mais o do teu local atual, e a gente conseguiria ter informação para gerar um novo laudo. A gente já pode gerar também um resumo de 3 parágrafos daquele laudo. O camarada que for receber não ter que ler tudo, vai falar assim, esse laudo aqui trata disso. Beleza, agora eu vou começar a ler o laudo ponto a ponto, que na verdade é como eu leio o artigo hoje em dia. Eu não leio mais o artigo, começando lá do abstract. Eu peço um resumo ali de 2, 3 parágrafos dele para saber se interessa. Interessou? Agora dá um resumo mais detalhado. Agora eu já entendi o artigo. Agora, se realmente for o caso, tu vai ler o artigo. Senão, cara, abraço. Sim. Eu vejo muita gente achando isso ruim, tipo assim, mas aí o cara vai ler só o resumo. Tipo, tá bom, se serviu pra ele, né? Tipo assim... Se só o resumo Entra serve... também, acho que às vezes é uma questão de ego, né? Tipo assim, eu escrevi o laudo inteiro pro cara ler só o resumo. Bicho, se ele Ele não vai conseguiu... conseguir revisar só o resumo, né? Se for revisar, ele vai ter que pontuar ali. E, cara, assim, nós somos uma polícia pequena, né? E um instituto menor ainda. A gente sabe quem são os bons profissionais e quem não é, cara. Isso aí a gente não... A gente vai carregar isso com a gente, porque nós somos poucos, todo mundo se conhece. Então, essa questão de, o cara aqui, eu acho que ele fez uma revisão meia boca. Tem gente que tu sabe que vai fazer mesmo meia boca, e tem gente que tu sabe que vai ler de ponta a ponta cada vírgula, mesmo tendo resumo de 3 parágrafos ou não. Então é disso mesmo, eu acho que é mais protocolo, é a gente poder agilizar, é facilitar a nossa vida, mas a hora que tem que parar pra ler, tem que parar pra ler, ponto final. E é aquilo, né? A gente não pode dosar a ferramenta pensando no mau uso dela, né? Tipo assim... Tipo, mas a pessoa vai fazer isso, sabe? Então, se for assim, tudo na vida você vai ter que... Você estaria, digamos, impedindo uma pessoa boa de ter uma ferramenta que vai aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho dela, porque tem um cara que é preguiçoso. Muito preguiçoso, ele já é preguiçoso. Ele já vai Ele dar não um vai jeito... deixar de ser, né? Não vai. Ele vai continuar procurando um jeito de fazer o mínimo possível, né? E pra esse... Foi mal. Não. Pra esse cara, às vezes é até pior, porque ele vai pegar o teu lado e vai jogar na nuvem e pedir pra resumir em 3 parágrafos. Exatamente. Diferente de você já mandar aqui com a IA soberana, com sigilo de dados, você já entrega os 3 parágrafos lá que ele precisa. É verdade. Ele vai acabar arrumando uma saída pra fazer aquilo ali, pra preguiça dele. Ainda tem isso. Na sua aplicação, você podia ter o seguinte,
Vou patentear essa ideia. Você é preguiçoso? Não, Sim faz ou um não. dois. Senato. Você faz o upload das fotos e pede o laudo. Bota uma árvore de decisão ali. Não, aí você faz um teste para ver se ele leu mesmo. Ó, o laudo tá aqui, responda essas 5 perguntas que estão no meio do laudo. Que aí vai saber se o cara leu. Aí a nossa Se não, não impopularidade te vai dou. crescer marcando. Você ainda dá um quiz pro cara responder. Se não acertar tudo, no próximo eu não forneço o laudo. Não forneço, ou queria- forneço um laudo zoado. Ou cria um agente que ele já consegue detectar quem é preguiçoso, quem não é. Ó, isso deve Aí ter ele chave. já dá o laudo voltado, ó, não, você é muito preguiçoso, vou dar só um negocinho aqui só pra você se orientar. O resto é contigo. Exatamente. Vou fazer um checklist aqui. Já vai virar um psicólogo ali, né? É. Praticamente. Já resolve os problemas da vida dele também. Ah, o pô. cara já reclama, né? Pô, velho, a IA tá você é falando preguiçoso? sobre E o jantar não come carne, come peixe. Já começa a se meter na vida do cara ali. Não tá faltando um ômega 3, uma testosterona, às vezes é uma situação. Às vezes tá precisando. Eu tenho aqui contatos, né, de médicos para essa área. Caraca, velho, Mas as possibilidades são muitas, né? A gente está planejando para o ano que vem fazer uma nova rodada de levantamento de projeto. A gente evoluiu muito em 2 anos. A gente amadureceu tecnologicamente em 2 anos, né? Desde Os o início. modelos também vão. Os modelos também. Muita coisa que a gente tinha que resolver de um jeito há 2 anos atrás, agora a gente resolve de outro jeito completamente diferente. Então, assim, a gente está planejando para o ano que vem, de novo, uma nova rodada no Instituto inteiro, um novo levantamento de projetos. Claro, agregando aquilo que a gente já tem, às vezes excluindo alguns, entrando novos e tal, mas a gente já percebe, conversando com os colegas, uma percepção muito maior do que é a tecnologia, do que dá para fazer, todo mundo já está mais engajado, tem mais informação na mídia também, e como a gente já tem o núcleo amadurecido dentro do IC, já faz parte da nossa casa, da nossa rotina, né? Acho que também aí vai cada vez mais fazer parte da vida das pessoas fora do IC também, né? Então, assim, o conhecimento sobre o que é a ferramenta vai aumentando. Vai também, aumentando, né? exatamente. E aí a gente fala, eu vi uma ferramenta X na internet, não dá para fazer algo parecido aqui, né? Coisas, vai trazendo esse paralelo também. E você sabe dizer como que é essa questão no restante do Brasil, sim? Como que tá, tipo, os outros institutos também estão trabalhando com IA, ou tipo assim, é uma assim, coisa que tá meio mais a gente tem, estabelecida aqui pra gente. via de regra, né? A gente tem casos isolados, então assim, sessão de perícias de informática. Tem alguma coisa ali de IA, às vezes o cara implementa uma transcrição, implementa alguma coisa ali para facilitar a vida dele. Mas a gente tem outras áreas que são menos tecnológicas, tipo laboratórios, parte da química, enfim, que vão ficando para trás, sabe? Eu acho que esse foi o grande ponto para a gente aqui, que a gente consegue equalizar um instituto, porque a gente fornece as aplicações para o instituto inteiro, né? Então, mesmo que não seja uma sessão de tecnologia, a sessão vai ser amparada ali pelos projetos e pelo desenvolvimento do instituto. Mas assim, respondendo, né, do nosso conhecimento, a gente foi o primeiro instituto do Brasil com um núcleo de IA, a primeira polícia também com um núcleo de IA. A gente tem algumas delegacias utilizando as aplicações que a gente faz aqui também. A ideia, né, a expectativa é que isso aumente. A gente já vem de uma tradição, né, muito forte em desenvolvimento, a gente desenvolve os sistemas do IC, a gente tem a seção de engenharia de software lá que desenvolve o que a gente usa na casa. Então a gente já tinha um background em termos de desenvolvimento de software. E aí com o núcleo a gente começou a fazer esse background também em inteligência artificial, né? E a gente já vinha estudando, né? Eu e Meirelles, a gente já vinha estudando inteligência artificial desde 2017 e desenvolvendo também. Então quando surgiu o núcleo, não foi aquele negócio, pegou 2 caras que eram de TI e jogaram lá para fazer IA. Na verdade, a gente já vinha fazendo já há alguns anos e passou a fazer para o Instituto com a formação do núcleo, né? Entendi. Seria interessante, às vezes, até tentar alguma parceria com a SSP, alguma coisa assim, para criar uma diretriz, né, nacional, alguma coisa assim, seria interessante, já que eles estão na frente. Assim, a gente teve algumas conversas no MJ, né, no Ministério da Justiça. Mas assim, tem agenda política também do órgão. A ideia realmente é a gente encaixar diretrizes para que a gente possa também receber fomento, né? Fomentar e receber fomento, né? Porque aproveitar esse hype, né? O hype, exatamente, investir em infraestrutura que a gente precisa, investir em mão de obra que a gente precisa. E você está falando que vai ter uma segunda rodada, né, de levantamento de projetos, e que as pessoas já estão mais acostumadas com IA do que estavam há 4, 5 anos atrás. Cara, você sente que as pessoas estão alfabetizadas em IA o suficiente para se fazer entender,
Ou a galera pede umas coisas que você fala, velho, você não sabe nem o que tá acontecendo aqui. Não, acredito que não, Marcão. Assim, tem a percepção do usuário cotidiano do ChatGPT, né? Uhum, Mas que ainda assim muitas vezes é muito superficial ainda. uhum, Até essas questões todas, né? De como extrair o melhor da ferramenta, como usar ela bem, no sentido de como eu monto um prompt. uhum, As pessoas não têm, de forma geral, assim, conhecimento. Como eu interajo com ela da melhor maneira para eu ter uma melhor resposta. uhum. Normalmente coloco ali, tipo, frases mínimas ali, né? E às vezes acha que vai adivinhar o que você quer. Então, ainda é uma coisa que eu sinto que ainda tá no começo, assim, de fato, a interação, a percepção de como realmente funciona a ferramenta, até que ponto ela vai te entregar uma boa resposta ou não, Uhum. e aquelas coisas. Exames, não, a gente não é o foco, assim, né? Fazer um exame. Uma pessoa que às vezes está procurando, ela pode te auxiliar ali, processar uma massa de dados, Uhum. né? Mas de toda forma, ainda é uma percepção que eu sinto bem inicial aí. Nossa, tem muito a melhorar então, né? Acho que Eu sim. fico sempre na dúvida, assim, que às vezes as pessoas, né, vêm vocês lá do IA, vem o pessoal da engenharia de software, perguntar, o que você quer no software e tal. E eu me sinto meio mal, assim, porque eu nunca sei se a sugestão que eu tô dando vai dar trabalho pra caralho ou vai... Não, isso daqui é super simples, é só você apertar esse botão e já tá pronto, assim. Mas o simples é muito variável também, né? O simples hoje, às vezes, o muito difícil hoje, talvez já daqui daqui a 6 pouco. meses já não seja tanto. Aham. Mas assim, Marcão, isso passa muito da capacitação nossa, né, enquanto Uhum. servidor ali. Realmente, e a gente tenta puxar isso um pouco também, de estar sempre trazendo o assunto, sempre explicando melhor o assunto. Pô, o que que é uma IA generativa, né? Por que que por que ela alucina, por exemplo, né? Por que que nego fala, a IA mentiu para mim, ela falou X e é Y, né? Por que que isso acontece, né? Então, essas capacitações, óbvio, né? A gente gostaria de fazer mais, mas isso vem também de uma atribuição do núcleo, que é trazer o assunto para dentro do instituto, né? Uhum. E quanto mais a gente trouxer o assunto, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, maior fica o entendimento. Hoje, 2 anos depois, é muito maior do que era em 2023, com certeza. A gente conversa com as pessoas, gente que não sabia nem começar a conversar, já vem, fazer perguntas que usou tal ferramenta e teve tal resultado e não estava entendendo o porquê, né? Então já evoluiu o nível da conversa. Mas assim, exige, antes dessa rodada, uma apresentação de novo, as tarefas de IA, o que que a IA faz bem, o que que a IA faz mal, aonde ainda patina, aonde é seguro a gente atacar, aonde vai ter bom resultado, aonde vai ser um experimento. Tudo isso, né, jogar limpo, criar ali expectativa versus realidade, né, onde a gente realmente consegue chegar no momento atual e trabalhar os projetos por prioridade. Vai ter projeto que a ideia é muito boa, mas a prioridade para o IC é baixa, né? Isso acontece também. Sim. E tem projeto que a ideia nem é tão boa, um negócio relativamente simples, mas você consegue atacar transversalmente todas as sessões. Então você dá um ganho de produtividade para o instituto como um todo, né? E é importante isso porque da mesma forma que a gente que não é da AI não tem o conhecimento 100%, né, de como que pode ser feito as coisas, o lado de vocês também não entende 100% como que é a demanda das sessões específicas, né? Se vocês nunca passaram por elas, né? Tipo assim, como que vocês iam saber que o pessoal do biológico precisava de uma ferramenta para contar espermatozoides, sabe? E, Menegói, assim, os projetos de IA, eles são extremamente multidisciplinares, cara, extremamente. Então, nunca sairia um projeto desse se não tivesse uma parceria, um engajamento da seção que vai receber o projeto. Nunca sairia, né? Então, se você está fazendo um projeto para uma seção e essa seção não está engajada ali na solução junto com você, porque no início o modelo vai performar mal, ele não vai generalizar, você vai ter que pedir mais imagem, vai ter que marcar mais imagem, pô, isso é um saco, isso demanda tempo, gasta energia. Então, nesse projeto do espermatozoide, a Humanis, cara, ela estava de Covid um determinado período lá, em casa, com febre, fazendo marcação nas imagens, porque ela queria que saísse o projeto e a gente estava com tempo, tinha deadline para fazer o projeto. Então, assim, exige um esforço também de quem recebe o projeto, né? Igual a gente discutindo lá, conversando sobre o gerador de laudo, tem que metrificar, tem que saber como tá bom, se tá ruim, né, para que lado a gente tá indo. Então exige
que inclusive eu não te mandei ainda, então ó o interesse da sessão. Ó. Exige uma energia, mas entendeu as entrelinhas. Eu entendi a crítica, viu? Eu já ia cobrar, né, o aplicativo da MV, não vou cobrar porque eu já sei Então já vi que tem alguém interessado em entrar no projeto de... Bom, tem E vários. aqui, cara, a gente não entende nada do Ó. assunto em que a gente está se propondo a fazer o projeto. Se Aham. não tiver o especialista do lado de lá, não vai sair, pô. Não tem como. No caso da MV, o bom é que vocês dois já foram de lá, né? Assim, obviamente as coisas mudam e tal, mas alguma noção do que a gente precisa, né? Vocês vão ter. É mais assim. fácil da gente entender tudo e às vezes algumas coisas que a gente consegue resolver sozinho, sim, mas isso é fundamental de fato, assim, a gente não conseguiria fazer as anotações do que é espermatozoide, não. Não, e por exemplo, agora também a gente tá trabalhando com um scan 3D, que é uma coisa que nenhum de vocês pegou, entendeu? Então, assim, já é uma coisa... Nova. nova. E a metodologia das sessões mudam, né? Evoluem, os laudos evoluem, a gente vai evoluindo mesmo. E você fica para trás. Se não tiver presente ali, vai ficando desatualizado. Entendi. Nossa. Então, acho que até precisa de mais gente lá no núcleo da IA, né? Porque hoje em dia o núcleo no caso, temos o núcleo inteiro aqui conversando nessa mesa, né? O oferecido, né? Não, pô, tem uma vaga aí pra mim. A gente Não, eu tô nada disso. estamos contratando. Se quiser. Se quiser, aparece lá, né? Então é isso. Você que sabe usar o chat GPT, faz uns prompts maneiros e manda seu currículo para... Se já Gera sabe o que é um prompt, já tá ganhando. Se quiser no chat GPT, se ficar bom, a gente contrata. Mas assim, a gente sabe, né, claro, a realidade do Instituto, né, com relação à necessidade de peritos, né? Uhum. O último concurso, vocês sabem bem, Pô, já tem tempo. já tem quase, vai fazer 10 anos, né? Vai fazer 10 anos do edital, ano que vem. 10 anos, né? Pois é. Olha aí, chão. crítica. Chão. Fica aí, dá uma dica, né? Mas de fato, a gente tem feito, por ondas, né? Tivemos uma onda de vários, do desenvolvimento mais intenso. Aí a gente, né, como somos só nós dois, também a gente tem que dar uma parada no desenvolvimento, fazer uma revisão, fazer atualizações, fazer toda a parte administrativa e burocrática que o Leandro faz, né? Praticamente tudo. Aquisição, estagiário. E a gente vai. tem também aquele negócio, né? Você vai crescendo. Antes a gente não tinha, mas agora a gente tem projetos estruturantes, que são do núcleo, por exemplo, centralização de logs para a gente poder monitorar as aplicações, autenticação para a gente melhorar a nossa segurança. Então a gente tem projetos estruturantes que, para quem está de fora, pô, o cara não vê nada, aquilo não serve para nada pro cara, saca? O cara não quer saber que tu está monitorando o teu ambiente ali de infraestrutura, melhor ou pior. Ele quer o detector. A aplicação dele, pronta. A aplicação pronta, né? E isso demanda da gente também. Então são projetos que não são para fora, são para dentro, mas sem isso a gente não consegue crescer, não consegue depois atender outras aplicações, né? Mas isso vem também porque a gente já desenvolveu aplicações, já tem gente utilizando. Então assim, é uma bola de neve, né? Você vai crescendo, você vai tendo que tapar outros buracos ali e como somos só nós dois, o cobertor obviamente fica curto, né? A gente tem que parar de um lado para poder fazer de outro. Ocupou muito espaço, né? E aí tira férias, pronto, já é metade da sessão de top. Praticamente é o mês de novembro agora, né? Então, o Leandro tirou férias, aí ele voltou, aí eu saí, eu tô de férias agora, e praticamente o mês passou, acabou assim. E é isso aí, né? E nenhum espermatozoide foi contado nesse mês. Não, e ainda tem um problema de que cada projeto novo que vocês desenvolvem, aplicação que passa a rodar, vocês têm mais uma coisa para dar manutenção, né? Backlog, exatamente. Com certeza. Que dá problema. Exatamente. Isso é um problema sério, assim, no sentido de que é um limitante, né? Às vezes você pensar, cada aplicação que eu desenvolver, ela vai me dar um trabalho para desenvolver e depois mais ainda para manter. É por isso, Marcão, que ao longo, né, da trajetória a gente tem que formar pessoas, né, cara? Então, mesmo que não sejam exatamente peritos, mas que sejam pessoas que trabalham ali no núcleo, né, bolsistas, estagiários, etc. Se a gente não formar pessoas para que elas consigam dar alguma manutenção ali corretiva ou fazer uma eventual melhoria, uma evolução, a gente daqui a pouco vai ficar só por conta do backlog. A gente não vai mais conseguir desenvolver coisas novas, porque o backlog ele dá trabalho também, né? Agora, se você, durante o processo, você vai formando pessoas e vai deixando elas ali com aquelas manutenções ou com aquelas aplicações que já foram feitas, até determinado nível, você consegue gás para avançar em outras, né? Essa é uma das ideias, das estratégias que a gente tem também. Massa.
Então, mandem seus currículos. Mandem, venham e fiquem. Por favor. É. Gente, é isso. Vocês têm alguma coisa que vocês querem acrescentar? Na verdade, eu queria elogiar a atitude de vocês de montar esse podcast, cara. É bem bacana. A gente, enquanto peritos, né, a gente tem um viés técnico, óbvio, muito grande, mas a gente tem um viés de comunicação muito baixo, né, eu acho. E aqui o que vocês estão fazendo é uma exposição sensacional dos problemas e dos acontecimentos que a gente tem lá dentro do Instituto, abrindo espaço, né, para assuntos que a gente tem lá, tecnologias, metodologias, etc. E vocês não ganham nada por isso, né? Tenho certeza que vocês não são ainda não. remunerados, Ao contrário, na verdade. Vocês gastam, Vocês gastam, exatamente. Mas Então, assim, que a gente vai ser reconhecido na rua. Vai. Então, parabéns, cara. Parabéns pela iniciativa. Eu já sou, não por isso. Eu sou pela beleza natural. Mas, cara, a gente que agradece vocês terem vindo aqui, pô. Acho que o tópico é muito massa, todo mundo tem curiosidade. E veio nas férias dele. Veio nas férias, exatamente. Podia estar em Aruba, mas preferiu estar aqui com a gente. Tirar ele de Paris Quase não é isso. fácil, não. Não, Tá louco, né? Ele de Paris no meio das férias é... Quase isso, velho. Não, e, pô, tá a ideia que é fretar um jatinho de em cima da hora. pra vir. Canseira. Canseira, Ele teve que vender uns 2 bois dele pra conseguir fazer. Teve. Coitado desses bois. Eles só estão mortos todo dia aqui. Então é isso, um abraço, galera. Valeu vocês terem vindo. Valeu, obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.